noite a todos. Para nós é sempre uma satisfação ter a oportunidade de estar trazendo a mensagem para nós. E nessas épocas de comemoração do Dia das Mães, nós havíamos preparado alguma coisa para fazer com o nosso coral aqui, mas o coral não está tendo jeito, né? Infelizmente, por enquanto, né? Então nós vamos apresentar aqui no dia de hoje para nós aqui uma situação que o nosso querido e estimado irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, traz para nós no livro Pontos e Contos. Mas antes disso, a gente queria dizer que André Luiz, no livro que nós estamos estudando aqui no domingo de manhã, no Mundo Maior, ele teve que fazer uma tarefa nas zonas purgatoriais, né, nas zonas mais baixas da espiritualidade, né? E ele se espantou de ver o número de pessoas, de espíritos sofredores que se arrastavam naqueles ambientes. Até ele pergunta, mas essas pessoas ficam aqui entregues a si mesmos, né? E o benfeitor Caldeirado diz que não, né? Que ali existiam inúmeras escolas, inúmeros centros de atendimentos que acolhiam aquelas almas mediante as necessidades de cada uma, né? Dizia também mais que quem estava nos círculos dos céus, a atividade era justamente naqueles ambientes. Então André Luiz estava fazendo um tipo de um treinamento naqueles ambientes, né, de baixa vibração, né? E o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, ele também diz a mesma coisa, né? Que quem está nos céus, a atividade é realmente o trabalho de esvaziar os infernos. É assim então que jamais, né, irmãos nessas qualidades ficarão desamparados. Porque o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, ele estava realizando essas tarefas de atendimento espiritual nas zonas de sofrimento no mundo espiritual. E ele começa a lição dizendo assim, que poucas vezes ele esteve ao lado de entidade tão bela, de uma entidade que transparecia ser uma evolução tão grande. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, diz ele, ela se dedicava ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas nos abismos purgatoriais. Acendia a luz evangélica através dos gemidos e das sombras. E ao contrário de muita gente evoluída, ela resistia, heróica, ao peso daquela atmosfera baixa e espessa e asfixiantes. E muitos criminosos, insubmissos, rendiam-lhe a palavra convincente e fraternal. Jamais se ouvia aquela pessoa falar repreendendo, condenando, mas sim esclarecendo e amando em nome de Deus. Ouvia discorrer, certa feita, sobre grandes teses humanas, admirando a sabedoria que palpitava das suas definições. O que mais me impressionava era o halo de luz que brotava do seu coração, da sua condição espiritual. Parecia viver num mundo exclusivamente seu. Esclareceu-me certo amigo que aquela generosa entidade, ela não estava naquela condição somente por abraçar aquelas atividades de socorro aos irmãos em sofrimento maior, mas sim também porque ela havia vencido a condição das influências animalescas que existe em torno de todos nós. Aquela alma sublime reunia dentro de si a beleza, a bondade e a sabedoria. Quando ela terminou a sua palestra edificante,
que trouxeram ao nosso núcleo, aproximei-me curioso, e muitos outros companheiros fizeram o mesmo. A extraordinária posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. E aquela emissária, todavia muito simples, parecia desconhecer a própria condição de superioridade, porque sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como que se estivesse envolvida ainda na própria carne. Soberano entendimento de todas as coisas transparecia das suas divinas expressões. Perguntei então a ela o motivo da sua preferência, notando a sua simplicidade encantadora. Sim, meu amigo, respondeu Diana sem afetação. Num impulso espontâneo da minha própria consciência, ofertei 50 anos de meu trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida. E não me envergonho de tal tarefa, em dar-lhe razão desse meu gesto. E sorridente, ela prosseguiu. Não sei se conhecem vocês as extremas dificuldades do espírito para vencer as influências animalizadas do sentimento. E todas aquelas pessoas que estavam à sua volta se entreolharam, como quer dizer que ainda estavam naquela condição de ignorância. Pois bem, prosseguiu a emissária, confesso que fui uma das piores criaturas que já existiram nos círculos de evolução do nosso planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade representavam o trio dos meus verdugos cruéis. Voltei à carne para vencer o egoísmo e a vaidade. Inúmeras vezes recebi a bênção de 9 encarnações sucessivas, sem conseguir o objetivo imediato. Para combater o egoísmo, regressei ao corpo físico vezes incontáveis, faltando sempre com as minhas promessas, sempre recapitulando o mesmo círculo vicioso das minhas imperfeições. Envenenava meu esposo com o ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia a companhia dos meus filhos pelo excessivo da vaidade da minha condição. Amigos desvelados seguiam-me carinhosamente de esferas mais altas, estendendo-me sempre os braços fraternais. Fracassei muitas vezes invariavelmente, mesmo tendo essa assistência direta desses desvelados amigos. Me valiam da bênção do esquecimento para então perpetrar novos erros e espezinhar a divina justiça. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e meus antigos benfeitores se foram distanciando de mim, elevando a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos que eu deveria abraçar em minha vida e havia ficado tudo por conta da minha própria ignorância. Por fim, o meu companheiro de experiências, de várias empresas, de inumeráveis reencarnações, foi chamado a esferas superiores pelos méritos por ele adquirido. E os espíritos, que muitas vezes me serviram de mãe, de pais, de filhos, todos eles alcançaram estações evolutivas acima da minha condição. E eu permanecia na minha pequenez. Quando me vi absolutamente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amarguroso desânimo. Abandonei-me em situação menos digna, em esferas mais baixas, vencida pelo trio nefasto que ainda eu conservava dentro de mim. Muitos anos então partilhei o desencanto
e a solidão quase absoluta. Houve um dia, contudo, que fui então visitada por nobre missionária do bem, que me contou delicadamente que ela já estivera na minha própria condição. Aquela missionária, então, me contou, dizendo que estivera na minha posição e vencera com o concurso das almas infelizes. Depois de muitas aventuras extravagantes, nas quais ela havia perdera sempre as existências, ela voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos, mãe de espíritos altamente endividados com a providência divina. E tão intenso foram os trabalhos e as aflições da sua vida, que conseguiu dominar o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de uma existência de 70 anos, com sacrifícios e aflições incessantes. Induziu-me ela então a visitar as esferas tenebrosas e a rogar a colaboração dos diretores daquelas regiões, a fim de que eu pudesse então propor a maternidade dolorosa em futuras reencarnações. Aceitei o convite, jubilosamente, diz Diana, que era então 70 anos de luta e sacrifícios e paciência para conseguir uma realização que por mais de 2 milênios eu não havia conseguido executar em minha vida, nem mesmo parcialmente. A generosa amiga conduziu-me então aos círculos de treva e com horror eu pude ser surpreendida com a existência de irmãos nossos em estado de extrema loucura, cegueira e deformação. Agitava-se num turbilhão de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me então diante do quadro triste, mas a bondosa amiga reanimou-me e roguei a bênção então. Quando então o fervor das minhas orações se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível então um dos vigilantes daquelas regiões tenebrosas. E então disse-me que as minhas rogativas haviam sido acolhidas. Aceitar-me-iam sim o compromisso, e designou então 4 criaturas que poderiam então reunir-me a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais da própria terra. Foi assim que entre o pavor e a ansiedade regressei então ao campo do renascimento terrestre. Vi-me desde cedo, porém, e reconheci que as minhas condições de lutas eram precárias e dolorosas. A princípio, vigorosa rebeldia dominava meu coração, mas fui lavando então aquela revolta com as lágrimas benfazejas de esperanças. E porque a orfandade me acolheu-me muito cedo, fui então obrigada a esposar um homem terrivelmente deformado, que me deu 4 filhos verdadeiramente monstruosos. E ao nascer, porém, o último, meu infortunado esposo, companheiro de outras instâncias, de outras reencarnações, de quedas de outras vidas, acabou então a desencarnar prematuramente, deixando-me então na viuvez e na pobreza sem remédio. Desejei trabalhar para ganhar o pão, no entanto, a desventura dos filhinhos não me permitia abandoná-los. Foi assim então que um era cego, outro era leproso e 2 eram aleijados. Muitas vezes
a vaidade me inclinou à prostituição em outras instâncias de vidas. Mas naquele momento, a vaidade ainda falava dentro de mim, mas o instinto de mãe não fazia com que eu me separasse daqueles filhinhos sofredores, e toda a gente se afastava de mim com repugnância. O egoísmo muitas vezes buscou me cegar-me, sugerindo que eu os enjeitasse. Mas o instinto da maternidade dolorosa auxiliava-me a vencer o combate silencioso que eu travava no íntimo do meu coração. O ciúme impunha-me a revolta e o crime, mormente quando surgiam aos meus olhos as mães felizes. Mas todavia, o beijo dos meus filhinhos desventurados induzia-me então a carregá-los pelas vias públicas, implorando a caridade e descobrindo o espírito da humildade dentro de mim mesmo. Nunca tive pouso certo, como nunca tive parentes que me solucionasse as necessidades. Mendiguei nos caminhos, errando sem direção invariavelmente, acompanhada sempre pelas 4 crianças infelizes, que se transformaram em adultos sentenciados, cheios de necessidades crescentes. Os 2 aleijados partiram mais cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois. E o cego andou comigo por mais de 40 anos de minha existência. Suportei sede, fome, privações, conheci de perto os infortúnios e a aflição dos filhinhos doentes, agonizantes ou insepultos. E ao completar, porém, os 70 anos daquela existência, vi-me inteiramente liberta daquele trio maldito. O egoísmo da vaidade e o egoísmo não mais existiam dentro de mim. A morte encontrou-me totalmente renovada e com a bênção divina pude entoar então um cântico de vitória em minha existência. Como observam, dizia Diana, sou devedora inolvidável para os meus irmãos desventurados. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que mais de 20 séculos de vida fácil não puderam me ensinar, pela minha rebeldia e viciação. E tão grande é a minha alegria que sinto dentro de mim, tão bela a minha noção de vitória individual, que se eu rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, o que fiquei a dever para a eternidade. Então, essa é a história que o nosso querido irmão X vem trazer dessa situação, no caso da maternidade dolorosa. Eu não sei se alguém já presenciou um exemplo desse. Eu trabalhei na CPFL e eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá em ano de 1983, eles me colocavam assim, sabe, uma semana num setor, outra semana outro setor, para mim ir aprendendo as diversas atividades que tinha na empresa, né? E teve uma semana que eu acompanhei um colega que nós estávamos realizando a tarefa de corte de energia elétrica. E nós viemos aqui para a cidade de Ruilândia. E então ele pediu para mim bater palmas, né? Numa casa assim, muito pobre. Nós batemos palma ali e não saiu ninguém. E ele foi lá, conferiu o número do medidor, olhou certinho e batendo palma e ninguém vinha atender. E ele percebeu que a porta estava aberta, então ele foi entrando, ou de casa, e depois eu percebi que ele voltou lá chacoalhando a cabeça, assim, horrorizado. Ele falou, vamos embora. Eu falei, nossa, mas o que foi que aconteceu?
Ele falou, nossa, olha, tem 3 crianças lá que se você ver a situação daquelas crianças lá, não tem jeito, vamos embora. A gente paga essa conta aqui e a gente se vira. E eram casos desses realmente de maternidade dolorosa. Muitas vezes, né, existem almas como a Diana que se candidatam a esse trabalho. Mas como ela disse, muitas vezes o egoísmo falou mais alto, sugerindo que ela abandonasse aquelas crianças. E isso muitas vezes, existem muitas almas que acabam fraquejando realmente nessa situação. Recebem a oportunidade, porque por necessidade, né? A Diana, por necessidade própria, ela se candidatou, né, a esse trabalho. E muitas almas também se candidatam a esse trabalho, mas às vezes acabam, né, não conseguindo levar adiante a tarefa que foi levada a ser desincumbida, né? Eu lembro também que no livro Memórias de um Suicida, um casal, eles foram constrangidos, olha só, eles foram constrangidos porque por vontade própria eles não queriam aceitar, né, receber um filho nessas condições. Mas os benfeitores da espiritualidade fizeram um tipo de uma regressão de memória e eles puderam ver, né, o volume das dívidas que eles tinham com a Divina Justiça. E para ressarcir, né, essas mesmas dívidas, eles haveriam abraçado também essa oportunidade. E eles receberam também, né, um filho nessas condições. São realmente, né, uma atividade assim dolorosa, né, que aos nossos olhos, né, é uma coisa às vezes até mesmo impraticáveis, né, mas como nós dizemos, muitas almas às vezes acabam se pervertendo nessa própria situação. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de visitar o hospital aqui em Jaci. Agora, com época de pandemias, né, não está sendo aberto, né, para visitação. Mas existem dezenas, né, de irmãos nossos nessas condições, internadas ali naquele hospital, porque os pais enjeitaram os filhos no seu nascimento. Então, é hora da gente, por exemplo, assim, meditar nesse assunto e fazer das nossas orações também e envolver essas mães que se candidatam a esse trabalho. Certa feita eu li uma reportagem também, nem sei se existe ainda, aquela revista Cláudia, faz muito tempo que eu li uma matéria, né, que diziam, o título dizia assim, Mães Excepcionais. E eu, curioso pelo título, procurei ler então. Então eram mães que elas buscavam adotar filhos de mães que não conseguiam criar aqueles filhos por extrema necessidade de saúde. Então eram crianças que tinham assim doenças muito graves e existiam essas almas que iam em busca de adotar essas crianças para fazer esse trabalho também. Então a gente nota, né, a grandeza e o esforço e o sacrifício dessas almas para ajudar, para colaborar, mas o bem que estão fazendo aos outros, né, a esses espíritos, nossos irmãos altamente endividados com a providência divina, isso se reverte em benefícios delas mesmas. Que essas nossas mães possam ter então o carinho das nossas preces e das nossas orações, porque são criaturas que necessitam muito. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde para sempre.